Vamos apresentar a prática de cromatografia líquida clássica para consolidar os conhecimentos aprendidos na teoria. E para ilustrar a cromatografia líquida clássica, vamos realizar uma separação de corantes utilizando a cromatografia por exclusão. Bem, como já estudamos anteriormente, a cromatografia líquida clássica utiliza colunas de vidro recheadas pela fase estacionária, que no nosso caso hoje será um gel, sob pressão atmosférica. Esse tipo de cromatografia não é automatizado, com bombas, com injetor automático ou manual, com detectores. Então, o fluxo da fase móvel será devido à força da gravidade. A introdução do diluente e dos analíticos vão ocorrer de forma manual, assim como o recolhimento das frações separadas. Além disso, o cromatograma também não será gerado automaticamente por um software, como acontece em cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia gasosa de alta resolução. Bem, então hoje nós vamos trabalhar com cromatografia de exclusão, onde a fase estacionária será um gel que tem uma estrutura tridimensional com estabilidade mecânica dada pelo material contendo ligações cruzadas. E é justamente nessas ligações cruzadas que vão ocorrer os poros de tamanho definidos. Esse método é bastante utilizado para purificação e análise de macromoléculas e determinação de massa molar. E ele tem que ter algumas propriedades importantes, como inércia química, ou seja, não pode haver interação química entre a matriz e o soluto, porque isso pode levar a uma ligação irreversível entre ambos e a desnaturação de substâncias lábeis, como por exemplo proteínas. Isso ocorre muito em bioquímica, que é um tipo de cromatografia muito utilizado em bioquímica. Ele tem que ter estabilidade para suportar o uso contínuo com condições brandas de pH e temperatura, como é o nosso caso, que nós vamos manter esse gel embebido em tampão fosfato de pH 7.4, o tampão PBS. Tem que ter um baixo teor de íons. Os grupos carregados vão interferir no rendimento das baixas concentrações de espécies iônicas cromatografadas e vão produzir picos assimétricos. Bem, quanto à natureza química do gel, ela tem que ser muito bem definida para permitir variações no fracionamento em diferentes intervalos de massa molar. Quanto à natureza física, é importante que os tamanhos das partículas sejam o mais homogêneo possível, pois partículas pequenas vão ajudar muito na resolução e melhorar a eficiência de separação, mas por outro lado vai ter uma resistência muito grande ao fluxo. Já as partículas maiores podem resultar em espalhamento da zona, da banda de separação. Então é importante que tenha homogeneidade entre o tamanho das partículas, para conseguir umas condições médias de separação. O gel ele deve ter essa rigidez mecânica para não deformar pelas forças causadas pelo impacto da introdução do fluxo da fase móvel. Bem, um dos géis mais utilizados é o Cefadex, que é um polissacarídeo com unidade de glicose, obtido através da fermentação da sacarose. Esse gel ele é muito estudado, ele mantém uma liderança inicial e ele tem excelentes propriedades cromatográficas. Então aqui nós temos a representação gráfica da separação por exclusão. Então nós temos aqui as figuras, dessa figura à esquerda, nós vamos ter diferentes tamanhos de partículas, sendo as amarelas as maiores e as vermelhas menorzinhas. Então repare aqui nesse zoom da seção da coluna cromatográfica, onde nós vamos ter a exclusão das partículas maiores passando ao redor do gel, o gel sendo representado nessas linhas azuis, e a permeação das bolinhas vermelhas, ou seja, as moléculas sendo representadas pelas bolinhas vermelhas são menores, então elas conseguem permear dentro do gel, dos poros do gel. Com isso, acontece a separação por exclusão de tamanho. Esse tipo de cromatografia é também conhecido como peneira molecular, que ela define é diferente da peneira utilizada em casa, no nosso cotidiano. A peneira que a gente usa, a peneira que a gente usa ocorre da seguinte forma.
a gente deixa passar as partículas menores e retém as maiores. No caso da peneira molecular, nós vamos então reter as maiores, vamos deixar, desculpa, passar as maiores partículas e reter as menores, porque as maiores partículas de tamanho maior ou consequentemente massa maior, elas não vão conseguir permear dentro dos poros do gel, então elas vão ser excluídas. Então aqui à direita, então nós temos a banda de separação, primeiro, das maiores moléculas, indo para as menores moléculas. E do lado direito, então, nós temos um cromatograma resultante de uma cromatografia por exclusão, onde nós vamos ter uma relação de massa molar e volume de retenção. O primeiro pico, então, vai ser de uma partícula maior, exclusão total, indo para os picos de partículas menores, onde a gente vai ter uma permeação total. Então, aqui estão as estruturas dos analíticos que serão utilizados na prática. A escolha desses análises se deve à diferença de tamanho e, consequentemente, à diferença de massa molar. Então, aqui nós temos o vermelho de fenol, com massa molar de 300 gramas por mol, e o azul de dextran, com 2 vezes 10 a sexta grama por mol. Além disso, esses análises são coloridos, o que nos permitirá observar as bandas de separação ao longo da coluna de vidro. Bem, as condições da prática são resina Cefadex, tampão fosfato salino PBS, os analíticos azul de dextran a 10 mg por ml e o vermelho de fenol a 1 mg por ml. Aqui então estão as soluções separadas que foram utilizadas na prática, o tampão e os analitos. As colunas de vidro, a mais grossa à esquerda e a mais fina à direita, já com a resina Cefadex. Aqui nós temos, então, a coluna já preenchida com a resina embebida na fase móvel, que é o tampão. E reparem que no final da coluna nós temos um algodão hidrofílico que impede a saída da coluna, que a coluna seja arrastada pela fase móvel. Bem, um detalhe muito importante é a introdução contínua da fase móvel. Nós temos que ficar atentos que a coluna não pode ficar sem fase móvel em momento algum, porque ela pode vir a rachar ou criar bolhas no seu interior, diminuindo a eficiência de separação ou até mesmo tornando a inutilizável. A adição de fase móvel deve ser feita com bastante cuidado e devagar para que não deforme a cabeça da coluna e desempacote a fase estacionária com o impacto da introdução da fase móvel. E antes da injeção da amostra, o nível do tampão deve chegar muito próximo da cabeça da coluna para não haver uma diluição excessiva da amostra antes da entrada na coluna. Bem, nós numeramos e marcamos o volume de 1 ml em torno de 30 tubos. Então, nós vamos recolher frações de 1 em 1 ml, ou seja, o nosso cromatograma será construído com a absorvância da solução versus o volume de separação de 1 em 1 ml. Então, aqui nós vamos iniciar o preparo da amostra, da mistura dos corantes. Então, nós pipetamos 70 microlitros de azul de dextran com 25 microlitros de vermelho de fenol, utilizando uma pipeta automática de volume variável. Então, nós misturamos esses volumes no tubo de Eppendorf, agitamos e, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, nós vamos fazer a introdução da coluna cromatográfica da amostra. Bem, vale comentar que essa prática de separação ela é meramente qualitativa. Então, nós não temos o objetivo de quantificar a quantidade de corante na amostra. Então, nosso objetivo aqui é justamente fazer a execução dessa prática, observar as bandas de separação, como ocorrem dentro das colunas cromatográficas, recolher as frações, ler no espectrofotômetro de UV visível e plotar o gráfico com auxílio do Excel, onde nós vamos ter absorvância das frações versus volume de retenção. E depois analisar a eficiência de separação através do cromatograma.
Então a gente utilizou a pipeta de Pasteur, que tem uma ponta muito fina, então você consegue introduzir a pipeta de Pasteur até muito próximo da cabeça da coluna, isso ajuda muito na eficiência de separação, e essa introdução seja feita de forma contínua, rápida. Bem, lembrando que a gente nunca pode deixar essa coluna sem a introdução da fase móvel seca. Essa é uma prática totalmente manual que deve ser feita com no mínimo 2 técnicos, um realizando a injeção do analito e a introdução da fase móvel e o outro técnico fazendo a coleta de frações, das frações. Essas duas ações devem ocorrer ao mesmo tempo, por isso a necessidade de no mínimo 2 técnicos para uma boa execução dessa prática. Então aqui a gente está recolhendo a primeira fração, a fração número 1, abrindo a torneira para que ocorra então a eluição do eluente e, consequentemente, do analito, a introdução do analito na coluna e começando já a separação dos corantes. Repare que a gente já começa a perceber a formação de uma coloração azul abaixo da vermelho. Espera-se que o azul vai sair primeiro mesmo, porque ele tem um tamanho maior, uma massa molar muito maior. Então ele vai ser mais excluído pela coluna do que o vermelho. O vermelho vai conseguir permear nos poros dessa coluna. Nós coletamos mais ou menos 30 tubos. Então, as bandas de separação foram se formando ao longo da coluna. E observe que quanto mais fina é a banda, mais eficiente será a separação dos corantes. Uma outra observação que tem que ser feita nesse momento é que a coluna começou a ficar seca justamente porque nós tínhamos 2 professores fazendo a execução da prática, um executando a prática e o outro filmando. Então, um professor ficou fazendo a coleta das frações e injetando a fase móvel ao mesmo tempo. Por isso, em algum momento, essa coluna ficou seca, o que não é interessante. Por isso, a importância de ter 2 técnicos atentos a essa prática, um executando uma ação, o outro executando outra ação, como foi comentado anteriormente. Bem, a coluna não chegou a criar bolhas e não chegou a ficar inutilizável, mas ficou por alguns momentos seca. Bem, então aí está a formação das bandas de separação, e essas bandas foram se afastando ao longo da coluna cromatográfica. E aí nós recolhemos mais ou menos 5 tubos para o azul de Dextran e 5 tubos para o vermelho de fenol. Reparem que o tubo do meio do azul de Dextran é o que está mais azul, com a coloração mais forte, e significa que a separação dele foi mais eficiente que a separação do vermelho, que o vermelho nós temos a coloração bastante parecida ao longo dos 5 tubos. Isso é muito comum de acontecer na cromatografia líquida. A última banda de separação, quanto mais tempo demora o analito para ser separado na coluna cromatográfica, a gente vai tendo um alargamento da zona de separação. Isso se deve a vários fatores já estudados, como os caminhos preferenciais, etc. Isso é muito comum em colunas recheadas. Mas o vermelho de fenol saiu completamente, assim como o azul. E agora nós vamos avaliar então agora o cromatograma.
Então, após o recolhimento de todas as frações, agora nós vamos partir para a leitura das frações no espectrofotômetro de UV visível. Para tanto, nós vamos utilizar o arranjo de diodos, o DAD, da Agilent, que é um equipamento que muito provavelmente vocês utilizaram ele nas práticas de análise instrumental 1. Bem, então nós vamos ler nos comprimentos de ondas de 620 e 560. Os 620 nanômetros é a absorvância máxima do corante azul e 560 é a absorvância máxima do corante vermelho. E vamos fazer zerar o equipamento no tampão PBS, que é a nossa fase móvel. Então aqui está o layout do equipamento, né? Nós temos, então, esse equipamento, a gente vai ler o espectro dele, porém a gente consegue fixar os comprimentos de onda, até em torno de 8 comprimentos de onda a gente consegue fixar, que no nosso caso a gente vai utilizar apenas 2. O nosso branco, então, será a fase móvel e depois a gente vai fazer a introdução da amostra. Lembrando que nós vamos todas as amostras serão lidas na mesma cubeta para garantir a qualidade da análise. Então, aqui está o espectro de varredura das soluções. Aqui vocês podem observar essas duas linhas vermelhas. Uma está fixada em 560, outra está fixada em 620. Apesar do equipamento dar o espectro, ele vai montando uma tabela, como a gente pôde ver anteriormente, com as respectivas absorvâncias de cada solução. Então, nós vamos construir o cromatograma utilizando o Excel das absorvâncias lidas em 560 e 620 e nós vamos ver a diferença entre as colunas grossas, a grossa, desculpa, e a fina. Bem, então esses dados de 560 e 620 foram obtidos pela leitura das soluções. Então nós plotamos as absorvâncias nos dois comprimentos de onda versus as frações que foram recolhidas. Nós recolhemos 26 frações. Então reparem que entre 5 e 8 ml nós recolhemos a gente teve a primeira saída, que foi a saída do azul, e entre 17 e 25 ml, então nós tivemos a saída do vermelho, de fenol, como era esperado. A diferença, a gente tem aí entre 9 e 16 ml uma grande diferença de volume, então houve uma eficiência na separação. No primeiro pico cromatográfico, que é do azul, vocês podem perceber que a gente tem dois picos, isso significa que o azul ele absorve tanto em 560 quanto em 620. Os 620 nanômetros é a máxima absorvância desse analito, porém ele também absorve um pouco em 560. Já no caso do vermelho de fenol, nós não temos absorvância em 620, apenas em 560, por isso que a gente está observando apenas um pico. Observem também que o pico cromatográfico do azul de Dextran ele é mais fino do que o pico do vermelho de fenol. Isso se deve ao alargamento da banda de separação ao longo da coluna, justamente porque em colunas recheadas nós temos o chamado caminhos preferenciais que vocês já aprenderam em aulas anteriores. Mas houve uma separação eficiente das duas substâncias, como era o objetivo da prática. E aqui então nós temos a coluna mais fina, o cromatograma da coluna mais fina, que ela saiu, a gente recolheu muito menos frações, foram 14 ml. Os dois picos ficaram mais próximos um do outro, uma diferença de mais ou menos 2 ml, ou seja, 2 tubos. Mas ainda assim houve uma eficiência na separação, já que a linha de base está zerada e não houve uma interposição entre os dois
entre os dois picos cromatográficos. E consequentemente, então, a gente tem picos mais finos do que na coluna mais grossa, já que o vermelho de fenol ficou menos tempo eluindo e separando na coluna.